pessoas com 60 anos estão muito doentes, acamadas, necessitando de cuidado, evitando esse tipo de ferida, que são as lesões por pressão. Em condições normais, ou seja, quando não existe uma patologia, não existe alteração térmica entre regiões homólogas. Se ali tem alguma coisa errada, eu consigo detectar essa lesão antes mesmo que ela apareça. A gente não pretende ficar só num tipo de lesão, evitar as amputações pelo pé diabético, não ter as úlceras venosas, a fibromialgia. Existem estudos já com câncer de mama, com o uso da termografia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GarageCast, o episódio que acompanha as startups brasileiras. Nessa temporada, a gente está conhecendo as startups que fizeram parte da 19ª edição do Garage do Tecnopuc. Meu nome é Arthur, eu sou da Restaurace, uma startup. E eu sou a Bárbara, da startup Cinta, e hoje a gente está com a Miriam, da Derma Alert Tech, que é uma startup muito incrível, né, que ela prevê lesões de pele antes que elas sejam visíveis. Muito bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite de vocês e estou aqui para responder as perguntas, o que vocês quiserem saber um pouco mais, né, sobre a Derma Alert Tech. Boa. Para começar, conta um pouco para quem não conhece ainda, o que vocês fazem, como é que vocês... De onde que surgiu a ideia, né? Vamos começar do início. Certo. A ideia surgiu durante o meu doutorado. Eu conheci a termografia em 2019, num evento que eu estava no Rio de Janeiro, e eu já estava escrevendo o meu projeto de doutorado naquela época, né? E eu buscava algo a mais, além da ultrassonografia, para avaliar a pele, alguma coisa mais objetiva, que eu não precisasse do toque, do contato, porque o ultrassom, um diagnóstico, né? A gente precisa ter contato com a pele do paciente. E eu iria trabalhar com pacientes de UTI, muitas vezes existe toda uma dificuldade de manejo, né? Aqui no São Lucas. Então, eu conheci a termografia, né, nesse evento e, na sequência, fiz contato com o representante da termografia das câmeras FLIR aqui no Brasil. E ele veio a conhecer o meu projeto, veio até a PUC, fizemos um treinamento, né, eu e outros alunos. E isso foi muito bacana. E aí começamos, né, a utilizar a termografia para captar imagens, né? Captamos imagens de todos os pacientes que participaram do ensaio clínico, controlado e randomizado, né, que foi um trabalho, assim, bem extenuante, né? Tive vários alunos de iniciação científica me ajudando, né, para conseguir finalizar esse projeto, né, que foi bárbaro, né, e com isso eu acabei tendo muitas imagens de termografia e de ultrassonografia. E a gente já pensava na época, eu e o Thomas, em trabalhar alguma coisa a mais, o que fazer mais com essas imagens. A gente tem um banco de informações muito grande, né? Então eu resolvi fazer uma revisão sistemática para entender o que estava, né, os pesquisadores no mundo estavam utilizando de termografia em lesões, né? Lesões por pressão, especificamente o que eu estudava, né? E estudo ainda até hoje. E então descobriu-se que poucas coisas, mas o que a gente descobriu me deu um norte para o desenvolvimento do Derma Alert Tech, né? Que foi, né, verificar, né, na pele a questão da temperatura, o que a gente poderia, né, descobrir e o que a gente poderia ajudar os pacientes a predizer uma lesão antes que ela acontecesse, ou seja, antes que ela aparece nos tecidos superficiais, né? Que é o que a termografia faz. Só explicando um pouquinho da termografia para vocês, né? A termografia ela é utilizada em vários campos, né? Não só na saúde, mas também ela é utilizada na engenharia, para verificar, por exemplo, se existe vazamento, se existe alteração de temperatura em algum objeto. E a gente consegue captar a radiação, né, de qualquer objeto que tiver uma temperatura diferente de 0 Kelvin, tá? Então, a nossa pele seca, né, dentro das condições normais, ela é excelente, né? Ela tem uma emissividade muito boa, que gira em torno de 0,95 a 0,98. E 0,98 é o que a gente chama de uma emissividade praticamente perfeita, que seria igual à emissividade de um corpo negro, né? Então, a pele, a emissividade que a gente consegue captar, né, com a termografia, e isso é revertido captado por uma imagem, essa emissividade ela se transforma em temperatura numa imagem, a gente consegue fazer a leitura. E, diante disso, a gente consegue analisar se existe um quadro de patologia ou algum tecido em sofrimento, algum tecido doente, né? Então, lá, um dos estudos que foi precursor foi o estudo de Uematsu, em 1980, ele fez um estudo bárbaro, ele acompanhou alguns, né, pacientes por 5 anos, então ele fez um estudo longitudinal e ele avaliou o trajeto nervoso, né, desses pacientes da cabeça aos pés, para verificar se nesse período, né, haveria alguma alteração entre regiões homólogas do corpo, né? E ele observou que em condições normais, ou seja, quando não existe uma patologia,
não existe alteração térmica entre regiões homólogas. Que legal. Então, veja, isso é o grande pulo do gato, né? Uhum. Então, quando eu tenho, né, uma área que eu quero analisar e eu tenho um parâmetro no próprio corpo do paciente que pode me predizer, né, que ali tem alguma coisa errada, eu consigo detectar essa lesão antes mesmo que ela apareça. Ou seja, eu já consigo detectar que o meu tecido lá profundamente está em sofrimento, está lesionado. Né? E isso é super importante. Num contexto de envelhecimento global da população, né, onde a gente tem muito mais pessoas idosas hoje do que crianças nascendo, né, que chama de transição demográfica. Né? O Sul aqui é o campeão no Brasil por enquanto, na sequência vem o Sudeste, né? Nós temos atualmente mais idosos do que crianças nascendo, que é uma inversão da pirâmide, né, do IBGE, né? Que antes nós tínhamos muito mais crianças nascendo na base do que idosos, hoje em dia existe já essa inversão. Então, pensando nisso, né, e pensando que a pessoa idosa é aquela a partir dos 60 anos e que ela é um resultado daquilo que ela viveu na vida, né, das condições de trabalho, das condições de saúde. Nós sabemos hoje que pessoas com 60 anos estão muito doentes, acamadas, necessitando de cuidado, né, evitando esse tipo de ferida, que são as lesões por pressão. Praticamente, que acontece naquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas, acamadas, enfraquecidas, ou que tem alguma patologia, artrite, Alzheimer, AVC, né, que tem dificuldade de mobilidade. Né? Mas o que se pretende no futuro? A gente não pretende ficar só num tipo de lesão. Nós temos outras lesões que eu estudo há anos, há mais de 20 anos, né? Essa é uma grande dor que eu tento resolver, né? Evitar as amputações pelo pé diabético, né? Nossa, que incrível. Exato. A gente não ter as úlceras venosas, enfim, conseguir prevenir isso. E câncer, né? de pele, essas doenças mais... Existem estudos já com câncer de mama, com o uso da termografia, doenças, por exemplo, a fibromialgia, né? A gente hoje em dia, a termografia, ela é considerada, a gente faz laudos com a termografia para encaminhar esses laudos, porque existe uma subjetividade, né, na avaliação do paciente com a fibromialgia, né? Ele fala que tem os pontos de dor ali, a gente faz a avaliação e inspeção e a pessoa relata, só que muitas vezes o profissional diz, mas não é possível, será que são tantos pontos de dor assim? E na termografia tu consegue identificar exatamente os pontos inflamatórios. Valida a pessoa também. Valida, né? E serve como laudo para INSS, para seguradora, para o que for preciso. Que ótimo. Bacana. E Miriam, eu acho muito legal que essa tecnologia, até a gente estava trocando um pouco ideia antes do episódio começar, ela tem uma grande vantagem sobre outras tecnologias, principalmente no Brasil, que é um país que tem vários tons de pele, né, vários diferentes. Então, pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, qual é que é a vantagem dessa tecnologia? Perfeito, Arthur. Essa pergunta ela é ótima, assim, um dos grandes diferenciais é isso, né? Nós temos muitas pessoas pardas, negras, caucasianos, né? Então, nós temos um diverso muito grande no Brasil. E as escalas atuais que a gente tem, que é muito reconhecida, validada no Brasil, inclusive, é a escala de Braden, né? Inclusive, a gente utiliza nos hospitais, hoje nas UTIs, né? Nas instituições de longa permanência com os idosos, mas a escala de Braden, ela tem algumas limitações, né? Ela é feita a partir de uma avaliação subjetiva. Então, ou seja, eu posso avaliar, né? Você, Arthur, pode avaliar, a Bárbara pode avaliar e nós chegarmos a pontuações diferentes. Além da subjetividade, a gente tem a questão ainda de que ela faz uma avaliação global da questão de saúde do paciente, ou seja, me dá um risco global do risco, mas ele não me indica exatamente onde eu estou em risco. Com a termografia, eu consigo literalmente escanear todo o corpo do paciente. É como se eu pegasse, né, chama de sonda, daquela do supermercado que tem o laser, né, que a gente passa para ver o preço, para ver o código de barras. Assim eu posso fazer, por exemplo, o Arthur para contra uma parede branca e eu consigo escanear ele de frente, de costas e de lados e consegue me mostrar. Exatamente, mas sem radiação, né? Que não interfere nas alterações, por exemplo, de DNA. Então, ele é sem contato, né? Ele é uma tecnologia muito segura nesse ponto, porque não emite radiação, e também porque eu não preciso entrar em contato contigo. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está com Klebsiella, está na UTI, e eu não posso encostar nesse paciente, assim, eu evito de tudo para que eu não faça uma infecção cruzada para um outro, né, quarto do lado. Então, é uma ferramenta, né, muito importante nesse sentido, porque eu não preciso do toque com o paciente. Consigo avaliar a distância. Incrível. Muito incrível. E em que momento vocês estão, assim? Tu tem um sócio?
Sou eu, na verdade. Sou eu, assim, muito desde o início. Eu tenho muito apoio do Thomas, da Poliscan, né? Incrível. Ele me ajudou desde o início, né? A gente, né, foi pensando, elaborando o projeto, ele me acompanha até hoje, né? Então a gente tem uma parceria muito boa, eu e ele. Mas eu continuo estudando agora, já, provavelmente vocês vão me perguntar o que o Garrett, né, trouxe de possibilidades Sim, para mim, né? Qual foi a aventura? Assim, A aventura. Nossa, foi muito emocionante. Eu preciso contar para vocês que para mim foi fundamental, porque assim, além de todo o aprendizado que eu tive, a gente teve uma palestra com Leiria em Portugal, né? Eu vi. Isso, a Universidade Tecnológica, né? E aí eu conheci o Francisco e outros professores e peguei o contato dele, fiz contato, assim, olha, eu tô do pós-doutorado, eu estudo termografia, ultrassonografia, tecnologias, inteligência artificial, e eu trabalho com autólogos, tenho interesse em células-tronco, enfim, várias coisas. E ele ficou super animado, marcou uma reunião, a gente conversou. Que demais! Isso, aí foi muito legal. E aí ele me encaminhou para a pessoa que é responsável, né, pelo pós-graduação lá, e a gente conseguiu fazer o contato, e eu acabei tendo uma carta de aceite pelo diretor da Escola de Saúde, professor Rui Pinto, de Leiria, em Portugal, para fazer o meu estágio de pós-doutorado agora no ano de 2026. E se tudo der certo, né, estou esperando a aprovação da CAPES ainda, né, porque é a CAPES que tem que dar o ok final, eu estarei indo desenvolver parte da minha tecnologia em Portugal, em Leiria, junto com eles. Ficaram extremamente interessados, porque eles não conhecem a termografia, então, assim, vai ser uma troca bacana, né, Sim. que eu pretendo estudar os autólogos com eles, PRP, PRF, já falei que eu quero fazer inúmeros contatos para outras universidades, estou em contato com uma pesquisadora, a doutora Sandra Hoffmann, na Alemanha, né, já me convidou para um congresso de feridas, então eu já estou indo para lá em maio, e em outubro em setembro eu pretendo ir para a Irlanda para participar do congresso da IPUAP, que é um dos congressos mais importantes da Europa, que fala sobre as lesões por pressão. Lá eles levam isso muito a sério por causa dos altos custos, né? Os custos são altíssimos em decorrência dessas lesões. O que é importante se falar é que uma vez que essa ferida abre, ela dificilmente cicatriza, e o paciente muitas vezes vai a óbito por conta de uma sepse. Que não precisava e poderia ter sido evitada. Exatamente. Está dentro dos protocolos de segurança do paciente hoje em dia, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz, né, ela rege, né, que a presença de uma lesão por pressão é um medidor negativo da qualidade da assistência. Por isso que em 2013, né, o Brasil trouxe, né, o Ministério da Saúde, a Anvisa e Fiocruz instituíram de forma compulsória, né, é uma normativa, né, no Brasil, a segurança do paciente. Então, hoje, todas as instituições públicas ou privadas, elas precisam, né, evitar a lesão por pressão, né, precisam notificar quando acontece, precisam estar atentos para medicação segura, cirurgia segura, lavagem das mãos, são pilares. Deve mudar tudo, né? Parece básico, mas... Mesmo o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Então, precisa ser trabalhado, a educação continuada o tempo todo, né? Bacana. E muito importante. Onde é que tu se imagina, daqui, por exemplo, 5 anos, né? Como é que tu pensa que a startup pode estar? Ou qual seria um marco? Não precisa ser daqui a 5 anos, mas um grande marco, assim. Pô, quando eu chegar nesse sonho, quando eu concretizar isso, a minha startup vou ter chego lá. Certo. Essa é uma pergunta que me dá muita emoção, assim, né? Porque eu venho trabalhando desde o mestrado em tecnologias para prevenção das lesões. Então, minha primeira patente, eu tive a carta do INPE, recebi esse ano, de aceite exatamente, de depósito de patente. Então foi assim, anos e anos e anos, assim, foi uma luta e eu consegui. Então isso me deixou muito feliz. Agora eu vou no processo, um alívio de produção disso, porque eu pretendo devolver isso para a sociedade, né? Porque não adianta fazer pesquisa se você não devolve para a sociedade. Mas, como eu estudo isso há mais de 20 anos e eu sempre estou em volta da prevenção e tratamento, nesse último ano, eu, junto com a doutora Gabriela, que é uma idealizadora também na área da cicatrização e do reparo tecidual, consegui a chancela do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, né, que eu sou fisioterapeuta, para formar novos profissionais na área de terapias autólogas, sanguíneas, né, PRP, PRF, e a gente está formando profissionais nessa área. Então, a gente está constituindo
atualmente a Region Bio, né? Region Bio, para trazer, né, uma outra empresa. A Dermalert, ela não se dissocia disso, ela vai estar junto, enfim, mas essa é uma sócia, uma pessoa muito querida, que é minha colega. Somos amigas desde a época da faculdade, então vai-se mais de 20 anos. Uhum. Exato. Então a gente está constituindo essa empresa, e essa empresa é para ser uma referência, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, e também internacionalmente. Por isso que eu estou buscando agora esses contatos internacionais para colocar, né, não só a Dermalert, mas também a Region Bio junto, né, em destaque, e ter mais networking e trocas, enfim, e buscar, de repente, financiamentos no futuro para alavancar. Eu quero que não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil seja referência nessa área. Nossa, tu Que tá demais. fazendo um trabalho... Sonho. A gente sempre pergunta, pede um conselho para quem ainda está começando, não tirou, né, do papel, mas eu acho legal também, como pesquisadora, tu trazer essa visão de quem está com uma startup e é pesquisadora, né, do que isso pode ser feito. Então, se tivesse um conselho para os pesquisadores, né, para as pesquisadoras que ainda não tiraram a sua ideia do papel, que podem daqui a pouco ter uma empresa, uma startup, ou, né, trazer a solução para o mercado, né, não só na parte de pesquisa, qual seria o conselho que tu daria? Nossa, um conselho muito importante. Não desistam. Porque fazer pesquisa no nosso país não é fácil. Isso parece que as pessoas repetem essas informações, mas eu posso dizer, não é clichê, porque assim, eu vivi isso, né? Mas eu nunca desisti, eu sempre pensei em devolver para a sociedade, sabe? É o meu grande, digamos assim, é a cereja do bolo, exato, é isso, devolver para a sociedade um pouco daquilo que a CAPES investiu em mim, daquilo que investi horas e horas e horas da minha vida estudando, e ainda sigo estudando, né? Porque eu faço pós-graduação, atualmente eu curso biomedicina para entender mais da biologia molecular e celular, porque eu quero trazer isso mais, essas pesquisas para a bancada, entende? Para ajudar na pesquisa, aprofundar mais a pesquisa, né? Porque é a minha área, é o que eu amo. Então, não desistam, porque vale a pena. Vale a pena. Vai chegar um momento em que a startup de vocês vai voar, né? Vai alçar voos maiores, vai ter um momento em que vocês vão registrar uma carta patente. Demora, mas assim, eu acho que é uma energia que tu prende ali, mas que ela vai ter um resultado, assim. Nem tudo é dinheiro na vida, né? O bom é quando as coisas vêm junto, né? Mas o retorno para a sociedade e o retorno financeiro em algum momento vai chegar. Dá pra ver, assim, no teu jeito de falar que tu tá muito real, entregue. Parece Sim. que é um propósito, assim, pessoal teu, É um propósito pessoal, uma paixão. E eu tô impressionada porque tu trouxe essa tecnologia pro Brasil. De certa forma, tu tá meio que levando ela pra Portugal, e aí tu tem esses seus contatos, e eu fico pensando, assim, o nível de impacto que tu, até agora, mas no futuro também não vai ter pra sociedade, né? Quando tu falou ali da possibilidade do câncer de mama e pra onde isso pode ir, até me emocionei também, porque imagina o que tu pode fazer, né? Ajudar tanta gente, uma coisa que fica tipo, poxa, isso ainda não tem coisas a mais para ajudar, né? Exato. É que aí é que tá, né? Pesquisa translacional, né? Aquela questão que a gente faz, as aplicabilidades. A tecnologia existe há muito tempo, mas ela só não foi explorada para campos que poderia ser explorada, né? Tanto que, por exemplo, agora eu estou junto com o Moinhos de Vento todo esse ano de 2025, na verdade, eu fui convidada para eles para implantar minha pesquisa de doutorado lá. Porque, enfim, eles têm a intenção de ter... não é chancela o nome, mas são os selos de qualidade, na verdade, que são importantes para eles se manterem num patamar e tal. Então agora a gente finalmente eu vou começar a treinar a termografia e a ultrassonografia nas equipes do Moinhos de Vento para a gente começar a pesquisa. Eles vão replicar exatamente a minha pesquisa de doutorado lá para instituir isso provavelmente como uma diretriz. Né, na própria instituição. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que o meu estudo, na verdade, ele ia ficar para fora do Brasil, para uma aplicabilidade por outros países. E aí, eu tive aqui no Sul uma grata surpresa de uma ligação um dia desses, me chamando para isso. Fiquei muito feliz. Então, assim, não dá para parar, porque, na verdade, uma coisa leva a outra, quando puxa alguém te chama ali, enfim, tu vai sendo conhecido, né? E aí tu vai levando a tua pesquisa e o teu conhecimento. Que bacana. E pra gente encerrar, onde é que as pessoas podem te achar, se conectar, achar a empresa, daqui a pouco um investidor, um hospital que tem interesse, uma universidade que está interessada no projeto, na startup? Perfeito. A rede social que eu tenho hoje é a minha, né, particular própria,
né, que eu posso passar. E o meu contato telefônico também, para pessoas que tenham vontade de conhecer um pouco mais do meu trabalho, para investidores no Derma Alert Tech, é o @MiriamVBaron, né, e tem o meu telefone, né, A gente deixa nos comentários também na descrição final do episódio, para o Perfeito. pessoal poder entrar em contato, pode ir. Perfeito. Então, são esses meus contatos. Instagram, Facebook, né? E o telefone, contato, e-mail. Pode mandar e-mail que eu respondo também. Estou sempre ligada nessas redes. Perfeito. Muito obrigado por participar desse episódio. Imagina, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio super inspirador do GarageCast e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Motherfucker, we got all right now.